Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e hoje tá aqui falando de Stephen King de novo, porque eu não deixo vocês em paz, né? Todo dia é dia de falar de Stephen King, só que hoje eu não vim falar de Pennywise. Pra você aí que é fã de It, a Coisa, mas talvez não conhece as outras obras do Mr. King, eu vim aqui falar pra vocês de monstros que, na minha opinião, são mais assustadores que o Pennywise. Não necessariamente mais perigosos ou mais poderosos, mas mais assustadores com certeza. Ah, Felipe, mas o Pennywise pode se transformar em qualquer coisa. Tá bom. Mas assim, são monstros aqui, criaturas que quando você lê nos livros, gente, eu pelo menos senti um medo bem maior do que eu sentia quando lia It, a Coisa. E é claro que tem aquela questão que todo mundo sabe, que os verdadeiros monstros de Stephen King não são as suas criaturas, mas sim os seres humanos. Ele sempre coloca isso, que o ser humano é sempre o pior vilão, mas não vamos falar de humanos aqui hoje, pelo menos ainda não. Hoje a gente vai falar de 4 criaturas de livros do Stephen King, então se você é fã do autor, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, gente, porque a gente tá em outubro, tá lançando vídeo todo dia aqui no canal, todos os vídeos sobre horror, então ative esse maldito sininho aqui pra você receber todas as notificações. Vamos lá para o primeiro monstro, que é o meu querido Wendigo. O Wendigo não é um monstro original do Stephen King, porque ele é um monstro que já existe aí na mitologia, que está em várias obras norte-americanas. E por mais que muita gente não saiba, ele é o principal antagonista do livro Pet Sematary, ou o livro O Cemitério, ou O Cemitério Maldito, como ficou mais popular depois dos filmes. E quando eu digo que muita gente não sabe, é porque o Wendigo não foi levado explicitamente para as adaptações para o cinema. Então muita gente não sabe que tudo o que acontece ali no livro do Cemitério Maldito tá acontecendo por causa do Wendigo. E o Wendigo não para por aí, ele também é um dos monstros que circunda aí pelo universo compartilhado do autor, e ele é também o principal antagonista do romance The Girl Who Loved Tom Gordon, a garota que amava Tom Gordon. Mas o que exatamente é esse monstro, né? Ele é um demônio primitivo que aterrorizou várias tribos nativas americanas, principalmente os Micmac, apresentados ali no livro O Cemitério, e foi ele que com seus poderes amaldiçoou ali aquelas terras do cemitério de animais que nós temos ali na história. A descrição que o Stephen King dá dele pra gente é muito macabra. Ele descreve o Wendigo pra gente como um deus grotesco e risonho, com um rosto com olhos brilhantes amarelados e uma boca desenhada tipo a do Coringa, sabe? Mas com o lábio inferior virado para baixo. Ele tem 2 chifres enormes e uma língua grande e pontuda. Então assim, gente, o visual dele já é horrendo. Quer você esteja vendo uma ilustração ou quer você esteja simplesmente lendo o que o Stephen King descreve ali no livro. Mas o que na minha opinião faz o Wendigo tão assustador é todo o poder que ele tem. O objetivo dele ali no livro é praticamente assim, gerar mortes para que ele possa ter controle sobre esses mortos. Todo mundo que morre ali nas terras amaldiçoadas por ele, o Wendigo consegue trazer de volta numa versão meio zumbificada que vai servir às vontades dele. Então assim, o Wendigo controla esses mortos como se fosse um exército, se ele quiser. Só que para isso ele precisa fazer com que as pessoas sejam enterradas ali. Então o Wendigo também tem uma habilidade de influenciar, ainda que não 100%, os humanos que habitam aquelas áreas. Então ele consegue influenciar as pessoas que vivem ali e ele consegue assim tanto causar acidentes que vão gerar a morte das pessoas, quanto depois convencer essas pessoas a enterrarem os corpos ali no cemitério, que é o que ele faz com o protagonista do livro, que enterra o seu filhinho lá. Sim, gente, no livro quem é enterrado e depois vira um zumbi assassino é o bebê, não a menina. Eu já falei um pouquinho das diferenças do filme de 2019 com o livro, um vídeo que tá lá no Toca Voadora, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. O Wendigo é então um monstro extremamente macabro e eu acho que o livro do cemitério vale muito a pena, pra mim é um dos melhores livros do autor. Bora falar então do segundo monstro, que na verdade são monstros aqui no plural, que são os monstros do Nevoeiro. O Nevoeiro é um conto do Stephen King muito bem escrito, que ficou bem famoso depois do filme e mais famoso ainda quando decidiram fazer uma série, só que a série não deu muito certo. Enfim, o que acontece nesse conto? A gente tem uma cidadezinha ali que é Bridgeton, que se localiza onde? Obviamente no Maine, e depois de uma tempestade tem uma névoa muito densa que se alastra ali por toda a região da cidade. Isso faz com que várias pessoas fiquem presas dentro de uma loja
e de repente com esse nevoeiro começam a chegar criaturas sinistras, bizarras, gigantes que estão matando gente por aí. Esse nevoeiro por si só, pra mim, ele já é quase como se fosse uma entidade, né? Um monstro misterioso do Stephen King. Inclusive, a gente vai falar disso num vídeo futuro sobre o que exatamente é o nevoeiro, porque assim, a coisa mais fantástica na história é que ninguém sabe o que é o nevoeiro, nem o que exatamente são os monstros que estão ali dentro dele. Você só sabe que eles existem e estão causando pânicos e mortes ali na cidade. Essa névoa, então, é habitada por um número variado ali de criaturas dos mais diversos tipos, só que quase todas elas têm uma característica em comum. Elas caçam principalmente pelo sentido do olfato, algumas também pela audição, porque exatamente por causa da névoa que existe ali, que é muito forte, o sentido da visão é quase inútil para elas. Só que ainda assim algumas conseguem enxergar luzes muito fortes. E são umas criaturas bem bizarras. A gente tem, por exemplo, os tentáculos do Planeta X, que são literalmente isso, tentáculos gigantes que pegam as pessoas. A gente tem a mosca escorpião, a raia assassina. Nós temos o Behemoth, que é uma criatura que tem esse nome, que é gigantesca, que assim, a criatura é um tanto pacífica, mas porque ela é gigantesca. Então, como ela é gigantesca, ela acaba pisando em pessoas por aí e matando gente. Mas enfim, eles são então esse conjunto de monstros que são assustadores exatamente por isso, porque você não sabe o que eles são, de onde eles vêm, o conto dá pouquíssimas respostas pra gente, e o mais macabro neles é exatamente você não saber o que esperar de cada monstro por serem criaturas completamente desconhecidas. O terceiro monstro que temos aqui, se você é minimamente fã de Stephen King ou fã de horror, eu acho que você já deve conhecer, porque você já deve ter ouvido falar de Salem ou Salem's Lot, ou então Salem, ou então A Hora do Vampiro. Sim, gente, os livros do Stephen King sempre tem assim, abre aspas, muitos nomes, porque quando eles vêm pro Brasil, geralmente a própria editora já muda o nome dele, aí depois o cinema também muda o nome, muitas vezes a editora dos livros decide mudar o nome para ser o mesmo nome do filme, então às vezes tem uma baguncinha, mas é Salem, A Hora do Vampiro, não tem dúvida. E eu estou falando aqui do Kurt Barlow. O Kurt Barlow é um dos personagens mais icônicos de Stephen King e é um vampiro, pra quem não conhece. E quando eu digo vampiro, gente, vampiro no sentido mais nostálgico ali da palavra mesmo. Afinal, esse livro foi lançado em 1975 e ele é uma grande homenagem que o Stephen King faz pra Drácula, do Bram Stoker. E o Kurt Barlow é um vampiro que ali na mitologia do Stephen King a gente identifica como vampiro tipo 1. Vai ter um vídeo ainda falando sobre os vampiros do Stephen King mais especificamente. Ele chega ali na cidade de Jerusalem's Lot, junto com o seu assistente pessoal, o Richard Strucker. Os dois se alojam ali na Casa Marston, que é uma casa famosa ali na região por ser mal assombrada, tá abandonada há muito tempo, ou seja, é um perfeito lugar para um vampiro chegar e se estabelecer ali abrindo uma loja de antiguidades. Nessa história aqui a gente vai ter o Ben, que é um escritor de sucesso que passou a sua infância ali em Jerusalem's Lot e que agora tá voltando pra casa depois de 25 anos que ele saiu. Escritor que volta pra cidade assombrada depois de quase 27 anos, isso te parece familiar? Pois é, gente, às vezes o Stephen King recicla uns plots assim mesmo. Uma coisa que o Stephen King gosta muito é de colocar personagens dele na profissão de escritor. A questão é que os escritores do Stephen King costumam ser um pouco enxeridos. Então o Ben vai escrever um livro sobre a mansão Marston ali, né, a casa abandonada, que agora é a residência do Kurt Barlow, que tá aí, é nada mais do que um imigrante austríaco que chegou ali na cidade. Tudo isso é muito instigante pra ele e pro pessoal da cidade, porque esse tal de Barlow nunca é visto em público. Somente o assistente dele, o Richard, é visto ali à luz do dia. Agora tudo bem, por que o Kurt Barlow tá aqui nessa lista? Eu confesso que eu não sei se hoje em dia eu acho ele mais assustador que o Pennywise, mas é porque tem um motivo pessoal aqui no meio. Gente, o Kurt Barlow foi o primeiro personagem do Stephen King que eu conheci, assistindo a adaptação antiguíssima na TV, e assim, na época eu era criança e ele me dava muito medo. Porque assim, a gente tá falando aqui de vampiro bem antes da Era Crepúsculo, então o Kurt Barlow, tanto no livro quanto nas adaptações que nós tivemos aí, ele é careca com as orelhas pontudas, olhos amarelos, ele tem presas bem afiadas,
ele tem dedos super longos com garras. No livro, o Stephen King sempre descreve os dedos dele como dedos longos de pianista. Então assim, ele é macabro, ele mete medo e eu tô muito ansioso porque a gente tem nova adaptação de A Hora do Vampiro prometida aí pro futuro, provavelmente pro ano que vem ou pra 2021. Então eu tô muito ansioso pra ver isso acontecer e quando acontecer, com certeza vamos ter conteúdo sobre aqui no canal. Inclusive, gente, com certeza eu vou lançar um vídeo com a história completa do Kurt Barlow, assim como eu fiz os vídeos da história completa de todos os personagens de It, a Coisa. Então fica de olho que esse vídeo ainda vem por aí. Se você viu esse vídeo até aqui, quer dizer que você tá gostando, então por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também curtem horror, que também curtem Stephen King. Uma das coisas que o YouTube mais leva em conta é quando você compartilha meu vídeo com outras pessoas. Então compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook e Instagram, me ajuda a levar os vídeos e a levar o canal aqui pra frente. Por último aqui na lista, mas não menos importante, definitivamente não menos importante, porque eu acho que ele é o mais importante dessa lista, nós temos o Rei Rubro, que é um dos meus vilões preferidos do Stephen King. Eu sou completamente apaixonado pela série de livros A Torre Negra, que é uma série que com certeza eu ainda vou trazer conteúdo mais específico sobre ela aqui no canal. E o grande vilão de A Torre Negra é o Rei Rubro, que de vez em quando é chamado aí também de Rei Vermelho ou de Rei Carmesim. Ele é um ser imortal extremamente poderoso que é o grande orquestrador ali do caos que existe entre o universo compartilhado dos livros do autor. E o Rei Rubro não só é extremamente poderoso, como ele também tem um objetivo grandioso. Ele tem como objetivo derrubar a Torre Negra, que é o pilar central ali desse macroverso, para que assim ele consiga provocar a discórdia, o caos ali em todo o mundo e consiga remodelar o multiverso conforme as suas vontades e principalmente a sua própria imagem. Ou seja, ele é colocado ali numa posição, não exatamente em oposição, mas como o inimigo principal de Gunn, que é o grande criador. A gente tem colocado ali então a metáfora de Stephen King para Deus e o diabo. Então Rei Rubro seria aqui o Satanás do universo do Stephen King. A gente tem um pouco da descendência dele explicada no livro. Ele é descendente de um pistoleiro lendário chamado Arthur Eld, com uma entidade demoníaca conhecida como Rainha Rubra. E desde o momento do seu nascimento ele já representava o próprio caos e tinha como objetivo causar mais caos no mundo. Essa noção de que o Rei Rubro representa Satanás ali na mitologia do Stephen King não é uma noção só dos fãs. Um dos personagens, que é um dos meus preferidos, o próprio Eddie Dean ali de A Torre Negra, ele faz essa analogia ali quando eles discutem sobre o Rei Rubro ali na série. E é dito também no livro que essa analogia tá correta, que ele poderia ser sim o que a religião cristã enxerga como o diabo, só que essa seria uma versão bem mais simplista do que o Rei Rubro realmente representa. Só que quando eu coloco o Rei Rubro aqui na lista e falo que ele é extremamente assustador, é porque o Rei Rubro ele tem controle sobre vários monstros. Tem monstros ou vilões que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas que vão estar num próximo com certeza, como o próprio Dandelo, o próprio Randall Flagg, por exemplo, que estão todos ali a serviço do Rei Rubro, todos sendo controlados por ele. E no meio desses vilões que são tipo escravos dele, nós temos monstros, nós temos vampiros e nós temos criaturas metamórficas, inclusive muitos indícios ali nos livros mostram que de certa forma o Pennywise e a Coisa, ele também era, ainda que não diretamente controlado pelo Rei Rubro, ou não necessariamente controlado, mas assim, ele também estava servindo ao propósito do Rei Rubro de gerar o caos. E como se não bastasse isso, o Rei Rubro ainda tem uma série aí de poderes divinos, ele tem telepatia, ele consegue se transportar ali pelos diferentes mundos que a Torre Negra conecta, inclusive isso faz com que ele tenha a capacidade de estar presente em várias das histórias do Stephen King. Muita gente, inclusive, que não leu a Torre Negra, conhece o Rei Rubro através do livro Insônia, onde ele também é ali um dos antagonistas, e ele tá causando ali com o personagem Patrick Denville na cidade de Derry. Exatamente, ó, Derry aí, It, a Coisa, mais uma conexão. Comentem aí o que vocês acham desses grandes vilões do Mestre do Horror e que outros monstros, porque tem muitos outros monstros, gente, sejam monstros criaturas ou monstros humanos, que outros monstros vocês acham que também devem estar aqui nessa lista, porque esse vídeo aqui é meio que uma parte 1, com certeza vai ter parte 2, parte 3, talvez até mais, falando de monstros e criaturas do autor. Comenta aí pra mim, então, quais criaturas você também quer ver aqui no canal. Fica ligado, porque a gente tá na Maratona do Horror, Maratona de Outubro. Então, gente, esse mês tem muito conteúdo massa. Curte o vídeo, se inscreve no canal, um beijo e tchau!